Aleluias. Irmãos, o Senhor quer falar conosco nesta noite. Já tem falado pelos cânticos, os testemunhos, as orações. Já falou pelos dons do Espírito Santo. Quer continuar falando, quer falar pela palavra de Deus. Irmãos, o Senhor quer hoje falar coisas profundas a nós. Essa mensagem está sendo gravada, a gravação é gratuita. Seria melhor ouvi-la novamente para conseguir absorver tudo o que o Senhor quer falar. Diga glória a Jesus. Salmo de número 39. Glória a Jesus. Jesus está aqui. Aleluia. Senhor amado, vai operando. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Atenção, porque esse texto é incomum. Para falar a verdade, é bem raro alguém ler. Salmo 39. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então eu falei com a minha língua e disse: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Eu emudeci, eu não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, eu estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque eu sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que eu tome alento, antes que eu me vá e não seja mais. Diga glória a Jesus. Se algum adjetivo pudéssemos dizer logo após essa leitura, nós diríamos assim: que estranho, né? Fala assim, que estranho. Salmo 39. Muito bem. Vamos abrir a palavra no Salmo 23. Diga glória a Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga glória a Jesus. Esse a gente não diz que estranho, né? Diga glória a Jesus. Que maravilha. O que o Senhor quer nos dizer com isto? Um texto tão esquisito como o Salmo 39 e o Salmo 23, tão conhecido, tão abençoado, tão edificante. O que o Senhor quer falar? Repita comigo: Deus nos deu uma vida real. Irmãos, conversávamos hoje na escola dominical, na classe dos presbíteros e diáconos, um ponto no qual muitas pessoas que já se converteram há bastante tempo ainda erram.
Tem muita gente que guarda ideias que na verdade são do espiritismo. Ideias do tipo assim: o que é para ser meu vai ser meu, o que é para ser será. Irmãos, isso é um fatalismo que vem do espiritismo da Índia. Faz misericórdia. Não é assim. Tem crente que usa o seguinte raciocínio: Deus sabe de todas as coisas, então Deus sabe o que vai acontecer. Então Deus sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser, Deus sabe quando eu vou morrer, etc e tal. Irmãos, esse pensamento é errado. Quem pensa assim é como se isso aqui não é uma vida, então isso aqui é uma farsa, é uma brincadeira, é um jogo virtual. Não sei nem porque nós vivemos, tudo já está escrito, tudo o que vai ser, não sei nem porque nós vivemos. Não é assim. Repita comigo: Deus nos deu uma vida de verdade. O que significa? Tem coisas na tua vida que podem acontecer e podem não acontecer. Tem bênçãos que Deus quer te dar e você pode perdê-las, porque você não se colocou na posição que Deus queria. Tem bênçãos que Deus não quer te dar e você pode conseguir de tanta perseverança. Jesus conta a parábola do amigo importuno. Ainda que ele não te dê os 3 pães por ser teu amigo, ele te dá por causa da importunação. Diga glória a Jesus. Tem gente que Deus quer que seja salvo e a pessoa vai se perder. Diga glória a Jesus. Agora, eu não posso dizer biblicamente nunca que tem gente que Deus quer que se perca, nunca. Porque 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Essa vida não são cartas marcadas, nós não somos marionetes. Não existe destino certo. Pastor, mas que coisa estranha. Não existe, meu filho. O anjo tirou a mulher de Ló da cidade de Sodoma pela mão e ela ainda se perdeu. Arrastou, literalmente, diz em Gênesis 19. Como dizer que Deus não queria que ela fosse salva? Irmãos, se isso não é Deus querer que alguém seja salvo, não sei o que é então. Mandar um anjo te puxar. E mesmo assim ela se perdeu. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer dizer, não é assim. Irmãos, quando diz lá a palavra em Tiago 5, a oração feita por um justo pode muito em seus defeitos. É verdade isso. Pode mudar até o mover de Deus, pode mudar até os planos secundários de Deus. Diga glória a Jesus. O que Deus disse a Jacó: lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Isso significa que Jacó conseguiu de Deus o que Deus não queria dar. Conseguiu pela perseverança, conseguiu por causa da posição do seu coração. Irmãos, e outra, e a mulher cirofenícia, que Jesus não queria abençoar. Eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. A mulher disse: mas os cachorrinhos comem migalhas. E ela ganhou o que queria. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, não existe essa história de destino certo, de o que vai ser, será. Nós estamos vivendo uma vida verdadeira. Repita comigo: a história da nossa vida está sendo escrita. Pode ser mudada no final, para melhor ou para pior. Diga glória a Jesus. Tudo depende da nossa posição diante do Senhor. Fatos podem acontecer e fatos podem não acontecer. Deus queria que o rei Ezequias morresse, mas ele clamou tanto que Deus deu mais 15 anos de vida. Diga glória a Jesus. As coisas podem mudar. Mesmo o Senhor falando em profecia, as coisas podem mudar se a pessoa entrar em luta com Deus, em clamor, em quebrantamento. Irmãos, uma frase muito séria, ouça isso: planos nossos, do diabo ou de Deus, podem ser frustrados. Faça misericórdia.
Irmãos, Deus tem um plano eterno, que é a redenção da Igreja Universal em Cristo Jesus no dia do arrebatamento, e depois a salvação completa de Israel. Isso não interfere, mas isso não é só o que existe na terra. Existem infinidades de aspectos secundários envolvendo eu e você, e estes aspectos podem ser mudados e transformados. Diga glória a Jesus. Até planos de Deus podem ser frustrados quando a pessoa não se coloca na posição. Irmãos, Sansão teve nascimento anunciado por anjo, e ele esteve longe de ser uma maravilha. Morreu num estado ignóbil, cego como um escravo. No último instante, por um ato de fé, por um quebrantamento, o Senhor lhe deu ainda uma saída honrosa. Mas não era isto o que Deus queria. Deus não tirou Israel do Egito para colocar no cativeiro da Babilônia. Nunca foi do plano de Deus este. Mas aconteceu por consequência de pecado. Irmãos, então nós estamos vivendo de verdade. Diga glória a Jesus. Fala para você, a vida é de verdade. Tem gente que fica assim no estado de pasmado. Irmãos, com certeza Josué devia ter algum pensamento assim, porque Moisés disse: não pasmes nem te espantes. É como que Moisés dissesse a Josué: vá conquistar a terra, porque se você não conquistar, não é teu. Deus disse: se você não conquistar o que Deus disse, não é teu. Diga glória a Jesus. Estamos vivendo de verdade. E repita comigo: a vida é complexa. Repita comigo: não existem respostas simples. Irmãos, mesmo para crentes, não existem respostas simples. O Senhor me fez pensar muito naquele versículo, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do Senhor Jesus. Tem um escritor, não lembro o nome dele, ele escreveu um livro que fala sobre as revelações de Deus. Ele fala algo muito profundo. Mas quando o crente se converte, ele entra no caminho. Ele não sabe muito bem o porquê das coisas, mas ele sabe mais ou menos assim: crente assim, crente daquele jeito, crente daquele jeito. Então ele entra no caminho de Jesus, sem ter assim resposta para as coisas. Ele faz as coisas por imitação, ele vê os outros, o outro não faz isso, também não faço, mas faz assim sem ter muita convicção própria do que fala, mas entrou no caminho. Conforme ele vai crescendo, ele vai conhecendo a verdade. Diga glória a Jesus. Só que ele vai conhecendo os textos bíblicos, as explicações. Só que é um momento perigoso da vida do crente, quando ele está no caminho da verdade, nesse aspecto intermediário, porque ele fica muito conceitual, muito cheio de respostas, muito metido, tem resposta para tudo. Tem crente aí que se converteu há 5 anos, que ele responde qualquer coisa. Assim, misericórdia. Quando ele crescer mais, ele vai passar caminho, verdade, e vai entrar na vida. Diga glória a Jesus. É o aspecto mais elevado da vida com Deus, em que a pessoa daí não tem mais respostas, mas ela tem comunhão com Deus. Tem coisas que a pessoa diz: eu não sei, mas Deus sabe e eu confio nele. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. A vida é complexa. Tem muitas coisas nesta vida que nos deixam perplexos, que nos deixam assim estranhos. A lei da semeadura e da colheita não funciona em sua integralidade aqui nessa terra. Gálatas 6:7, o que o homem semear, isso ceifará. Isso tem um alcance eterno. Aqui na terra não funciona direito. Porque o livro de Eclesiastes diz assim: eu vi justos a quem sucede como se fossem ímpios, e eu vi ímpios a quem sucede como se fossem justos, e eu vi que é tudo vaidade debaixo do sol. Irmãos, tem gente que faz coisa errada e se dá muito bem, e tem gente que faz coisa certa e se dá muito mal. Fazem misericórdia. Pastor, e qual a explicação? Não sei. Diga glória a Jesus. É o que nós estamos dizendo. Irmãos, essa vida é complexa, essa vida é profunda, essa vida é complicada. Existem enfermidades que não são consequência de pecado. Irmãos, é a teologia do livro de Jó, provavelmente o primeiro a ser escrito. Jó estava doente, com certeza é castigo de Deus. Era a ideia dos amigos de Jó, só que era uma ideia errada, eles estavam equivocados.
Irmãos, e nós não temos explicação. Alguém ficou doente? Por quê? Não sei. Não existe uma resposta tão simples. Tem servos da palavra de Deus que foram assim, muito abençoados, ficando doentes. O apóstolo Paulo tinha espinho na carne, o Timóteo tinha frequentes enfermidades, o profeta Eliseu, que tinha o dobro da unção de Elias, morreu doente na cama. Diga glória a Jesus. E por quê? Não sei, a Bíblia não dá resposta. Diga glória a Jesus. Repita comigo: existem tragédias que não são provocadas pelo diabo. No Evangelho de Lucas 13, perguntaram para Jesus sobre a queda daquela torre de Siloé, que caiu e matou 18 galileus. Por que, Jesus? E Jesus não disse que foi obra do diabo. Jesus disse que na verdade o povo precisava se arrepender. E Jesus, com essa palavra sobre arrependimento, queria falar sobre a fragilidade desta vida. Irmãos, em Amós 1:1 diz que a palavra do Senhor veio ao profeta Amós 2 anos antes do terremoto. Teve um grande terremoto em Israel. Isso só é narrado assim rapidamente neste versículo da palavra de Deus, e não diz que foi do diabo. Foi uma tragédia natural. Existem tragédias, existem acidentes nessa vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem um versículo do livro de Jó que diz assim: porventura não é um acidente para o ímpio? Só que quem fala isso fala numa visão equivocada de Deus. Eu conheci até um servo de Deus que sempre dizia isso: quem sofre acidente é porque é ímpio. A mulher dele depois morreu de acidente. Fazia misericórdia, e não era ímpia, era uma bênção na mão de Deus, como se Deus mostrando que ele estava equivocado. Era uma visão míope, era uma visão parcial, era uma visão incompleta. Pessoas que querem muitas respostas, nós não temos. Irmãos, o crente não foi chamado para ter resposta, o crente foi chamado para ter fé. Diga glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. A vida com Deus retratada na Bíblia é uma vida dinâmica, é uma vida intensa. Repita comigo: a vida com Deus nessa terra é cheia de altos e baixos, mas é cheia de oscilações. A vida com Deus aqui é cheia de lucros e de prejuízos, é cheia de ganhos e de perdas. Repita comigo: a fé bíblica não é simplória. Venha para Jesus que você não vai ter mais problema nenhum. Mentira deslavada. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é tão simples assim. Diga glória a Jesus. As coisas são complicadas. Irmãos, existem muitos textos na Bíblia que são vitoriosos, que convivem lado a lado com textos lamuriosos, e todos são palavra de Deus. Nós lemos o Salmo 39, eu vi a cara dos irmãos assim: o que o pastor vai tirar disso aqui? Daí o Salmo 23, que maravilha, que coisa linda. Os dois são palavra de Deus, tanto um quanto o outro. Nenhum dos dois é mais ungido que o anterior. Não existe isso na Bíblia. Tudo é palavra ungida de Deus. Diga glória a Jesus. Tem dia que você está no Salmo 23, tem dia que você está no Salmo 39. E tem coisa pior, o 102 é de chorar. Assim, misericórdia. E tudo é palavra de Deus. Um não é mais ungido do que o outro. Diga glória a Jesus. Na Bíblia existem passagens triunfantes do lado de passagens desesperantes. Assim, Jesus. Diga glória a Deus. Repita comigo: a palavra de Deus retrata com perfeição como é a vida. Irmãos, por isso que a palavra de Deus é perfeita, e por isso que eu amo a palavra de Deus. Falo assim: eu também. A palavra de Deus é perfeita, ela não nos ilude, é o livro mais real que existe. Tem textos maravilhosos e tem textos preocupantes, e todos são palavra de Deus. Diga glória a Jesus. E todos falam conosco. Por isso que a teologia da prosperidade é tão errada. A teoria do triunfalismo, que o crente só pode ser rico e só pode ser bem, e se ele não está bem é porque ele pecou. Irmãos, essa é a teologia mais arcaica do mundo, que vem lá do livro dos amigos de Jó. Fazem misericórdia. Não é tão simples assim.
Você pode buscar muito a Deus e ter um problema imenso que você nem sabe de onde surgiu. E é assim mesmo. Fala assim, é assim mesmo. E a palavra de Deus diz que teve gente que viveu assim, serviu a Deus, teve um problema horroroso e não deixou do Senhor por causa disso, venceu em toda e qualquer circunstância. Diga glória a Jesus. Irmãos, para aceitar a teologia da prosperidade, que com crente só acontece coisa boa, é necessário rasgar mais da metade da Bíblia. Eu já vi tantos crentes que dizem assim: na Bíblia tem 8.000 promessas e deve ter umas 20.000 maldições. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Por isso que ela é verdadeira. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que nós estamos falando hoje é a mais absoluta verdade. Diga glória a Jesus. A vida é assim, mas Jesus é maravilhoso. Você pode servir a Deus e pode passar por problemas horríveis, mas Jesus nunca te deixará, nem te desamparará. Diga glória a Deus. Só que eu vou te dizer mais uma coisa, meu filho. Na Bíblia tem exemplos de pessoas que foram respondidas em oração quase instantaneamente. E tem exemplo de gente que demorou um tempão para ter resposta. E eram todos servos de Deus ungidíssimos. E é assim. Fala assim, é assim. Tem coisa que você ora uma vez e ganha. Tem gente que até nem ora e já ganha. E tem gente que ora 20 anos, daí consegue. E é assim. E tem que continuar a viver com Jesus desse jeito. Jesus não nos enganou. Ele nos disse exatamente como Ele é. Diga glória a Jesus. Irmãos, continuando. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o livro da Bíblia que mais reforça a realidade da vida é o livro de Salmos. Diga glória a Jesus. Tem salmos maravilhosos, do lado de salmos muito esquisitos. Mas sabe por quê, meu amado? Porque você se converte a Jesus. Tem dias na tua vida que vão ser maravilhosos e tem dias que vão ser muito esquisitos. Diga glória a Deus. Como o livro de Salmos. Repita comigo. O livro de Salmos é o diário do crente. Tem dia que você está no Salmo 18. Com meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão. Com meu Deus eu salto muralhas. No outro dia você está no Salmo 27. Pereceria sem dúvida se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Mas em misericórdia. No outro dia você está no Salmo 116, 2. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno me surpreenderam. Encontrei aperto e tristeza. No outro dia você está indignado, está no Salmo 116 também. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é vaidade, todo homem é mentira. Está mordido com a vida. Mas em misericórdia. No outro dia você já está no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Repita comigo. A Bíblia não é um romance barato. A palavra de Deus é verdadeira. Ela mostra exatamente como é. Por isso que alguém que entra na igreja e acha que a partir da conversão aqui na terra a vida vai ser uma maravilha, é porque a pessoa não leu a Bíblia. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras. Diga glória a Jesus. Hebreus 10. Em que depois de ter sido iluminados, sofrestes grande espetáculo de aflições, porque em parte sofrestes com os que foram espoliados, até perdestes os vossos bens, e em parte vós fostes cúmplices também com eles, compartilhando a mesma sorte. Mas daí o que ele diz no versículo 38: mas o justo viverá da fé. Diga glória a Jesus. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Mas acontece isso. O que a palavra de Deus diz e que é absoluta verdade é: quando estivermos na glória eterna, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus.
O que o Espírito Santo de Deus está intencionando com esta palavra? Viva com Jesus. A vida com Jesus é assim. Diga glória a Deus. Fala assim: viva com Jesus. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus é absoluta verdade. Você nunca vai ser enganado por Deus. Nunca. Fala assim: Deus nunca vai te enganar. O que esta palavra está querendo dizer? Peleje no Senhor, batalhe em Deus, vá no jejum, na oração, na perseverança, vá andando com o Senhor, a despeito de qualquer circunstância. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. 2 Coríntios capítulo 5, diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, 2 salmos que nós lemos aqui, e existem muitos outros. Irmãos, depois do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Vem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, depois do Salmo 102, que fiquem vagabundos os seus filhos e viúva a sua mulher, que outro tome o seu ofício, que os seus filhos andem desnorteados por aí, para lá e para cá. Salmo 102. Depois desse vem o Salmo 103. Bendize a minha alma, Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Diga glória a Jesus. Irmãos, e há tantos exemplos assim na palavra de Deus. E tudo é ungido, e tudo é bíblico. Diga glória a Deus. Irmãos, que lição mais que o Senhor quer nos trazer nesta noite? Coisas muito profundas. Repita comigo: o livro de Salmos mostra pessoas que tinham santa espontaneidade. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Estamos falando em santa espontaneidade aí, ó. Jesus está aqui, dê uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Jesus. O pai do menino ficou até vermelho. Diga glória a Deus. Vamos repetir de novo, repita comigo. Deus quer santa espontaneidade. Irmãos, o Senhor tem uma lição profunda a nos ensinar aqui. Ouça. Irmãos, tem uma ideia errada que vem do paganismo romano. Uma ideia assim, que para ser crente e para ser espiritual, a pessoa tem que ser assim meio apática, passiva, anestesiada, assim, sem demonstrar emoções. Alguém fez um mal muito grande para a pessoa, mas ela está impassível. Deixe para lá. Faça misericórdia. Morre o filho, mas a pessoa não chora. Deus sabe. Faça misericórdia. Isso não é bíblico, isso é doentio, isso é psiquiátrico. Faça misericórdia. Irmãos, e eu me lembro muito disso quando criança, gente tão esquisita, que se dizia espiritual, mas não demonstrava emoção alguma. Sempre assim, impassível. Mas isso não é bíblico. Romanos 12, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Diga glória a Deus. Irmãos, o livro de Salmos mostra pessoas que conseguiram ter emoções santas. E é isto que Deus quer. Diga glória a Jesus. É muito mais fácil reprimir emoções do que santificá-las. Só que Deus não quer pessoas reprimidas, Deus quer pessoas libertas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amado seja Deus. Aleluias.
Irmãos, isso aqui é muito profundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o livro de Salmos mostra o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que quando alguém fazia alguma coisa contra ele, ele ficava irado, mas irado ao ponto de escrever coisas assim, que ele morra, mas que ele seja despedaçado, que os seus dentes sejam quebrados. E ele falava isso de forma tão santa, que ficou escrito na Bíblia. Diga glória a Jesus. Irmãos, Efésios 4 diz: irai-vos e não pequeis. Diga glória a Jesus. Sabe qual é o problema nosso, moderno, geração do século 21? Jesus. Fala assim, Jesus. Eu não posso ficar irado porque eu entro na carne, então eu preciso me controlar, então você fica reprimido. Daí de vez em quando as coisas reprimidas não dão certo, de vez em quando você explode e faz um vexame de carne. Sabe por quê? É coisa reprimida. Deus não quer gente assim. Você precisa aprender como os salmistas a ter reações santas. Diga glória a Jesus. Irmãos, Paulo disse em 2 Coríntios: quem que se escandaliza que eu também não me abrace? Ele disse em 2 Coríntios 11. Em 2 Coríntios 7, ele falou lá dos coríntios, que quando ele escreveu a primeira carta de Coríntios, aos coríntios, falando daquele jovem que tinha adulterado com a madrasta, o apóstolo Paulo desceu, não foi a boca porque não é a carta, né? Diga glória a Jesus, desceu a pena. Diga glória a Jesus. Mas escreveu para valer, que seja entregue a Satanás, para a destruição da carne. Daí na segunda carta aos Coríntios, que o moço já tinha se arrependido: pois é, né? Vocês precisam consolá-lo, para que ele não seja consumido de demasiada tristeza. Basta tal essa repreensão feita por muitos, mas eu vejo que aquela carta vos contristou, mas eu vejo que a apologia, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. De 2 Coríntios 7, teve uma série de emoções nos crentes de Corinto, e eles estavam santos em tudo aquilo. Diga glória a Jesus. Você precisa aprender a ficar bravo. Fala assim, viu? Fala para a mão isso. Você precisa aprender a ficar bravo. Diga glória a Jesus. O marido apronta alguma coisa para a mulher, a mulher tem que ficar brava, porque se não ficar, tá maluca? Os servos de Deus também ficavam, mas tem que aprender a fazer isso no Senhor. Pastor, o que o senhor está falando é perigoso. É liberdade em Deus. Eu estou falando a mais pura palavra de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Irmãos, no Salmo 39, Davi estava mordido com alguém. Eu fico quieto enquanto o ímpio está na minha frente. Eu me emudeço até pegar fogo dentro de mim. Irmãos, ele estava assim, afim. Diga glória a Jesus. Irmãos, e ele não terminou o salmo bem. Senhor, me dê alento antes que eu vá e não volte mais. Sabe o que é isso? Senhor, por favor, me dá um pouco de respiração, me dá um pouco de alívio antes que eu morra. Ele terminou o salmo assim. Diga glória a Jesus. Cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, todos os servos de Deus na palavra de Deus eram pessoas espontâneas, humanas, que sabiam viver. Deus é assim. Deus é cheio de emoções. Diga glória a Jesus. Irmãos, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Um dos aspectos que mais nos torna parecidos com Deus é que nós temos emoções. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. E é o que o diabo quer roubar, é o que o diabo quer fazer. Crentes apáticos, esquisitos, que não tem reação. Tem gente que se converte, que deixa de ser humano. Faz assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Se a mãe tem lá filhos, e o filho aprontou alguma coisa, a mãe tem que ficar brava, porque senão o filho vai pensar que o mundo é o quê? Eu falo, nem fica brava. Irmãos, isso é esquisito. Deus não é assim. A palavra de Deus diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Temos que imitar Deus. Como que é Deus?
Faça alguma coisa que Deus se ira. Diga glória a Jesus. E como Ele se ira? Só que Deus é santo. E fala, irmão, assim, você tem que ser também. Diga glória a Jesus. Irmãos, diga glória a Jesus. Então são dois aspectos muito profundos. Um mostra como a palavra de Deus é verdadeira, e o outro mostra como Deus quer que nós sejamos. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, quando alguém conhece a verdade em Cristo Jesus, diga glória a Deus. A humanidade desta pessoa não é anulada, ela é aperfeiçoada. Um crente não deixa de ser humano, ele se torna santamente humano. Diga glória a Jesus. Ao ponto que ele tem reações de alegria, de regozijo. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Fica feliz. Irmãos, o rei Davi, quando ficava feliz, ele dançava. Mas quando ele ficava bravo, Jesus, fala assim, Jesus. E era o homem segundo o coração de Deus. Mas nunca houve profeta como Moisés, a quem o Senhor falava face a face. Homem mais manso da face da terra. Números 11:3. Mas Números 16 conta a rebelião de Coré. Que o Moisés ficou tão irado que ele disse, olha, vamos ver quem é de Deus ou quem não é. Se acontecer alguma coisa normal com vocês, isso não foi Deus. Mas se a terra se abrir e engolir vocês vivos, Deus vai mostrar quem é de Deus e quem não é. Na mesma hora a terra abriu e engoliu eles. Faz assim, viu? Faz assim, Jesus. Aí ele fez isso pelo diabo. Nunca. O diabo não pode abrir a terra, só Deus. Diga glória a Jesus. Fez isso no Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tem um outro aspecto ainda mais profundo, ainda mais intrigante. Ouça. Às vezes nós falamos aqui na palavra de Deus, existem os salmos imprecatórios. É aquele que o salmista está querendo que alguém morra. Fala assim, misericórdia. Nós sempre dizemos que isso é contrário ao espírito do Novo Testamento, que no Novo Testamento tem isso. Nós falamos isso porque na pregação estamos tratando de outro assunto, para não complicar, porque senão isso exige explicação e acaba desviando do assunto que se quer falar. Mas hoje que o assunto é sobre o livro de Salmos, temos que falar sobre os salmos imprecatórios também. Diga glória a Jesus. Você sabia que tem exemplo no Novo Testamento disso? Sabe quem que fez isso? De imprecar contra alguém, sabe quem? Jesus. Fala assim, Jesus. Porque ele ficou bravo mesmo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizessem os milagres que em vós fizeram, há muito que já se teriam convertido com saco em cinza. Eu digo que nem para Tiro e Sidom vai ter tanto rigor no dia do juízo quanto a vós. E tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, tu vai ser abatido até o inferno. Foi Jesus que disse isso. Fala assim, foi Jesus, o mesmo que falou, vinde a mim os cansados e oprimidos, ele também falou isso. Diga glória a Deus. E não foi só Jesus que fez isso, sabe quem mais que falava palavras de imprecação no Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Diga glória a Jesus. Pelo que vemos na Bíblia, no Novo Testamento o mais espiritual depois de Jesus. Diga glória a Deus. Nessa carta, 1 Coríntios capítulo 5, ele queria que o moço fosse entregue a Satanás. Em outro texto, ele falou assim para o Timóteo, guarda-te do Alexandre o latoeiro, porque ele me fez muitos males, que o Senhor lhe pague, conforme que ele fez. No Novo Testamento. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos emoções santas. Diga glória a Jesus. O Senhor quer que você aprenda a viver. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Repita comigo, o Senhor quer que eu consiga expandir as emoções de forma saudável. Diga glória a Jesus. Quando ficar triste mesmo. Jesus também ficou.
Quando ficar alegre mesmo. Diga glória a Deus. Quando está preocupado, está preocupado. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes como crentes nós ficamos usando chavões. Às vezes alguém está preocupado e fala para o outro assim: eu estou com receio que aconteça isso. Nós como crentes, sabe como a gente faz? Não vai acontecer isso em nome de Jesus. Como você sabe? Você é profeta? O outro está preocupado. Tinha muitos salmos que ele estava preocupado também. Por que você não entra no mesmo espírito entre os dois em oração? Senhor, por que essa preocupação? Tem alguma coisa a ver? Essa preocupação é humana? É maligna? O que é isso? O Senhor mostra o que é isso. Diga glória a Jesus. Senhor, nós queremos lançar sobre o Senhor esta preocupação. Diga glória a Jesus. Senhor, eu quero deixar isso diante de Ti para que eu me sinta aliviado. A mãe do profeta Samuel, quando ainda era estéril, ela orou até ficar aliviada diante de Deus. Não foi não vai acontecer em nome de Jesus, que resolveu. Diga glória a Jesus. Muito simplista. A fé não é tão simples assim. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós aprendamos a viver. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes os crentes passam uma ideia muito petulante, uma imagem muito petulante para o mundo. Está lá um colega de serviço que está lá todo preocupado, problema horroroso. Ele começa a contar o problema dele, um problema medonho, e o crente todo metido assim: se você tivesse Jesus, você não passava por isso. Fazer misericórdia? Quem disse que não? O crente não passa por isso por acaso? Fazer misericórdia? E daqui o mundo fica pensando: mas que crente metido, né? Esses crentes são tão presos no mitos. Fazer misericórdia. A pessoa está preocupada, fique preocupado junto com ela. Eu vou entrar em oração, mas que coisa. Não pode ser assim, mas que tristeza. Então vamos fazer uma campanha de oração. Eu vou orar por ti. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer nos ensinar a viver. Esta é a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu vou entrar num aspecto mais profundo que você agora vai ter que prestar muita atenção. Fala assim, muita atenção. Diga glória a Jesus. A palavra de Deus é a verdade? Sim ou não? Sim. Toda ela. Diga glória a Jesus. Toda ela é verdadeira. Por isso que você tem que ler a Bíblia inteira. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas vezes os crentes se firmam em alguns versículos, deixando outros de lado. Quando acontece alguma coisa, o crente fica perdido, porque aquilo está fora da sua forma de enxergar as coisas. Isso tudo é fruto de um conhecimento capenga da palavra de Deus. Faz misericórdia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito isso na Bíblia mesmo. Mas tem outras coisas escritas também que são tão verdadeiras quanto. Fala assim, viu? Deus meu, por que me desamparaste? Diga glória a Jesus. Está escrito na Bíblia também. E é tão ungido quanto outro. Irmãos, diga glória a Jesus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus inteira, para nós não exagerarmos nos versículos triunfantes. Pelo contrário, equilibrarmos os tais versículos com outros tantos que também estão na Bíblia. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o livro de Salmos nos ajuda a conciliar o que nós cremos com o que nós vivemos. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, se você só pregar assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. É verdade isso? Mas também tem casos bíblicos de doenças que Jesus não curou. Não tem? E não estão na Bíblia por acaso? Não, pastor, o Salmo 103 tem maior peso. Não sabia que existe isso.
2 pesos e 2 medidas. Fala assim, misericórdia. O Senhor sara todas as enfermidades mesmo, quando Ele quer. Diga glória a Jesus. Quando Ele não quer, não sara. E a pessoa morre. Pastor, eu não aceito. Fique sem aceitar. Diga glória a Jesus. Irmãos, a igreja primitiva orou por Pedro e Deus tirou ele da cadeia. Só que o Tiago morreu de espada. Fala assim, viu? No mesmo capítulo, em Atos 12. Nós conseguimos dar uma salva de palmas a Jesus depois disso? Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, para encerrar, por que é assim? Por que a Bíblia é assim? É porque a vida é assim. Diga glória a Jesus. Repita comigo, a Bíblia é um espelho da vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já vi gente que disse assim, pastor, eu fui na igreja evangélica e eu não achei respostas para assuntos assim. Por que nascem as crianças especiais, excepcionais? Por que os pobres sofrem? Por que tem injustiça nesse mundo? Eu fui na igreja evangélica e não encontrei resposta. Daí eu fui no espiritismo, daí lá eu me encontrei. Porque lá eles dizem que é na outra encarnação, que não sei o que, não sei. Respostas baratas. Não é nem barato isso, não tem preço essa resposta, não dá nada, faz misericórdia. Meu amado irmão, se você vai em algum lugar que te dá todas as respostas, sai de lá correndo, porque nem Deus dá. Fala assim, nem Deus dá. Se alguém está dando resposta, é o diabo, com certeza. Está falando no silêncio de Deus, está falando nas omissões de Deus. Diga glória a Jesus. Como já foi dito nessa noite, Deus não chamou o crente para ter respostas. Deus chamou o crente para ter fé. Diga glória a Jesus. Você pode ler a Bíblia inteira, você pode ser crente 50 anos, você vai chegar lá na frente e dizer, tem muita coisa que eu não entendo. Mas você vai chegar lá na frente e dizer assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus descreve pessoas que viveram toda a sorte de circunstâncias na vida e não deixaram Jesus por nada. Diga glória a Jesus. 2 Timóteo 2, se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Diga glória a Jesus. Apocalipse 2:10. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me fez pensar muito. Eu li um livro, um escritor que chama Philip Yancey. Ele escreveu um livro que chama assim, A Bíblia que Jesus lia. Quando Jesus veio à terra só tinha, logicamente, o Velho Testamento escrito. Diga glória a Deus. O Novo Testamento foi Jesus que escreveu com o seu próprio sangue. Diga glória a Jesus. É o Novo Testamento no sangue de Jesus. Quando Jesus veio só tinha o Velho Testamento. E Jesus conhecia de cor. Na tentação no deserto, Jesus respondeu todas as investidas de Satanás com textos do livro de Deuteronômio. Jesus, em seu ministério, muitas vezes descreveu histórias do Velho Testamento, do profeta Jonas, da rainha de Sabá, de Elias, de Eliseu, de Ló, de Noé. Diga glória a Jesus, citando o Velho Testamento. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o Velho Testamento começa
cronologicamente no livro de Jó. E ali tem uma história muito profunda. Nós comentamos rapidamente sobre isso na quinta-feira na campanha de oração. Irmãos, o livro de Jó começa com uma conspiração maligna, um duelo entre Deus e o diabo. Deus, sendo todo-poderoso, Ele se permite a isto, para você ver o grau de condescendência do nosso Deus. Diga glória a Jesus. Permitiu com que o diabo lançasse um desafio, e o desafio era o que o diabo disse: o homem não é íntegro. O que o diabo queria dizer é: não existe adoração incondicional no homem. O que o diabo dizia é: não existe homem sincero. O que o diabo dizia é: o homem é aproveitador, ele só adora a Deus porque Deus dá presente, porque Deus dá dinheiro, porque Deus dá as coisas, porque senão não adorava. Isso foi o que o diabo disse. E Deus deixou. Pode provar do Jó, pode provar. Sabe qual foi a consequência? Diga glória a Jesus: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará na terra, e ainda na minha carne eu verei a salvação de Deus. Sabe qual foi a conclusão? Jó 13: ainda que ele me mate, nele esperarei, mas eu continuarei a questionar diante dele os meus caminhos. Diga glória a Jesus. Quer dizer, ele pode me matar, eu confio nele, mas eu quero falar um pouquinho. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Qual foi a conclusão do livro de Jó? Diz lá Jó 2, último versículo: em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Ele manteve a sua integridade, mesmo em todo o prejuízo, em toda a dor, em toda a catástrofe que recaiu sobre ele. Ele continuou com o Senhor. Diga glória a Jesus. E o que Jó disse no capítulo 42: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu falei do que era elevado demais para mim, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que muito se prega por aí é: venha para Jesus para a tua vida melhorar, venha para Jesus para você ganhar um carro, venha para Jesus para você casar. Irmãos, isso é entrar na conversa do diabo. O verdadeiro evangelho é: venha amar Jesus, porque Ele já te ama. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, a vida dos servos de Deus é um drama de verdade. Deus chama o Abraão para sair lá do fim do mundo, para vir para a terra prometida. Chega na terra prometida, tem uma fome desesperante. Ele vai para o Egito e vê a maior confusão do mundo, porque a mulher dele vai parar no harém de Faraó. Daí ele já tem que sair fugido do Egito, e ele saiu carregando o Ló ainda. Já deu problema com o Ló, teve que se separar. Daí o Ló já foi preso, ele teve que entrar naquela guerra lá que diz em Gênesis 14. Virou uma confusão total. Daí arranjou a Agar. Irmãos, tudo isso foi uma vida verdadeira, cheia de emoções. Diga glória a Jesus. E a tua vida com Jesus vai ser assim. Fala assim: vai ser assim. Diga glória a Deus. Cada dia um capítulo sendo escrito, irmãos, só que Abraão era pai da fé. Em nada ele deixou do Senhor. Ele foi se aperfeiçoando em Deus cada vez mais. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso que o Senhor nos fala nessa noite, Salmo 39 e Salmo 23. Diga glória a Jesus. Os dois são verdadeiros. Assim é a vida com Jesus. Essa é a mais absoluta verdade. Viva com Jesus. Irmão, sabe qual a coisa mais intrigante no livro de Jó? O livro inteirinho, Jó e seus amigos discutindo o porquê do sofrimento. O livro inteirinho. Chega no capítulo 37, 38, Deus toma a palavra, fala um monte de coisa para Jó e não explica por que ele sofreu. Faz assim, viu? Termina o livro Jó sem saber. Diga glória a Jesus. Fala assim: Deus é assim. Só que Deus deu tudo em dobro para o Jó. Não deu explicação, mas deu tudo em dobro. Diga glória a Jesus. Deus é assim. Quer muitas respostas? A igreja de Deus não é o teu lugar. Quer Jesus? Venha correndo.
Dê mais uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Jesus está aqui. Irmãos, o maior sermão pregado nesta terra foi pregado na cruz do Calvário, no monte chamado Gólgota, e Jesus não disse uma palavra sequer. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer saber como os caminhos de Deus são difíceis de entender, são paradoxais? Jesus não falou nada. Veio um homem que se dizia filho de Deus, sofreu tudo, mas um pouco morreu como aflito, ferido, Deus e oprimido. Até de Beelzebul chamaram. Faz misericórdia. Mas Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas salabahade canta ribaharias. Nalabahade canta lava sudaharias. Sudicanta ribahade conta lava sudahade conta ribahade canta ladaharias. Nalabahada harias. Nunca houve alguém que amou tanto. Nalabahade canta lava sudaharias. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.